Você vai ver agora, pela primeira vez, a polícia numa conversa aberta, a polícia numa conversa franca, vai revelar agora, em rede nacional, o que realmente aconteceu com a pequena em Bananeiras. Vamos à primeira parte. Pode me deixar no canto da tela aqui, por favor? Me coloca, por gentileza, os tópicos aqui que vão ser tratados. Eu vou dividir a tela. Como é que é a história? Já temos a imagem lá da coletiva? Pode colocar então, pode colocar já, por favor. Conclusão da investigação. Hoje, nós podemos dizer que Thiago Fontes realmente assassinou Ana Sofia. E apesar do corpo de Ana Sofia ainda estar oculto, nós continuaremos trabalhando nesse sentido. Havia várias linhas de investigação em curso. Nós não produzimos um responsável pelo crime. Ele cometeu o crime. Ele tinha o livre-arbítrio, inclusive, de confessar. Ele teve essa oportunidade, mas optou por outra linha de defesa. Nós sabemos que foi um trabalho bastante árduo, não é isso, doutor Diógenes? E à medida que essas linhas iam sendo fechadas com as investigações, esse foco, o cone de iluminação sobre o Thiago ia aumentando. O estudo sobre essas imagens, incontestável, um trabalho científico, doutora, determinando que realmente foi Ana Sofia que entrou na casa de Thiago. E aqui é bom a gente repisar esses fatos que já foram divulgados, para a gente entender aquela cronologia, revê-la e ver que esses novos fatos que nós vamos divulgar hoje, tornando incontestável a autoria do crime, não são isolados. Você que está chegando agora é o delegado responsável pelo caso, que vai revelar um conteúdo, ele está prometendo revelar um conteúdo, o que há dentro do celular, que faz com que Thiago Fontes seja realmente considerado o assassino da Sofia. Quero agradecer ao Major Fernando, um brilhante trabalho do Corpo de Bombeiros, um trabalho minucioso, literalmente de busca de uma agulha em um palheiro. Trabalho feito por vários homens aguerridos, com técnicas consolidadas ao longo dos anos do trabalho do Corpo de Bombeiros. Nos deram a consciência de que aquele corpo não estava jogado em qualquer lugar. Tinha sido e tem sido ocultado meticulosamente. O corpo da Sofia? E não há no planeta um segredo a dois. Isso nos reforçou que estávamos tratando com um único assassino. Uma pessoa tem a capacidade de ter o segredo, não duas. Eu desconheço. Então, aquelas provas testemunhais, oculares, de pessoas que viram Ana Sofia, várias pessoas que viram Ana Sofia, antes do imóvel da casa de Thiago, e outras diversas, 5 testemunhas que não viram mais a criança após a casa de Thiago. Ia fechando esse cone da investigação sobre Thiago Fontes. A própria imagem em si, do que inicialmente era tratada como um vulto, foi sendo trabalhada de forma científica, doutora. Aquela imagem realmente da Sofia entrando. Então, realmente era ela, de acordo com o delegado. A altura, a semelhança, descartando arrastros, que se tratava de uma pessoa. Há detalhes do plano macabro contra a Sofia neste celular, e ele vai falar isso ainda hoje. Antes da própria residência, inclusive do próprio Thiago, dizendo que não sabia quem era aquela pessoa que entra no imóvel. Ora, você é o único adulto dentro de sua residência e você não tem controle sobre seu imóvel. A criança, filha dele de 14 anos de idade, que também não sabia quem era. A babá que foi coagida na frente dos policiais dentro da delegacia a ficar em silêncio pelo próprio Thiago. Peraí. Parou. Segura. Como é que a babá
A Grace está me ouvindo ou não? E ela aparece? Ela está com imagem? Ou está no carro? Ô, Grace... Eu tô no carro já. Eu preciso vê-la, porque o delegado está dizendo aqui agora que o Thiago coagiu a babá dentro da delegacia. Ora, por que não prendeu na hora? Por que não prendeu na hora? Cadê o doutor Guastelli? Coagir testemunha é crime, justamente. Ô, doutor Guastelli, tira a trilha, sem trilha. Estou ouvindo, bate. Ô, doutor Guastelli, o delegado está dizendo aqui, é uma revelação nova, de que o Thiago Fontes coagiu a babá dentro da delegacia, na frente de autoridade policial. Não podia prendê-lo logo naquela hora? Deveria ter feito isso em flagrante, Bate. Tá, porque eu recebi essa informação Centraliza hoje, aqui, tá? por favor. Eu vi também a coletiva dele, tá? Ele deveria ter dado voz de prisão para o Thiago naquele momento. E eu acredito que ele prevaricou, né, nesse momento, a autoridade policial. Eu não entendi. Por quê? Se você está num lugar com um homem que está sendo ouvido, o homem dono da casa onde a Sofia foi vista entrando pela última vez, e ele está dentro da sala do delegado, e o delegado diz que ele estava coagindo a testemunha, já era hora de prender, porque ele estava atrapalhando a investigação. Tanto que ele foi preso também por estar atrapalhando a investigação, né? Foi uma das motivações do pedido de prisão, não? Exatamente, mas posteriormente, né, esse pedido da prisão temporária, Bate. Se naquele momento lá a autoridade policial tivesse dado a voz de prisão, né, que estava prendendo em flagrante o Thiago, ele já estaria preso, né, e esse crime, com certeza, já estaria resolvido há muito tempo. Ele ia estar preso e provavelmente confessando tudo o que fez, porque seria a maneira de apenizar a pena dele lá na frente no tribunal do júri, né? Exatamente, né, que é uma atenuante. Ok, confissão. Eu volto a falar já com o senhor, porque nós estamos aqui ansiosos para descobrir o que tem no celular do Thiago, que é a prova mais robusta e cabal contra ele. Vamos ver, pode soltar. Nós, dados pelos investigadores que foram fechando essa linha de investigação. Então vejam, nós não estamos aqui trabalhando com achismo, nós estamos trabalhando com certeza. E é com essa responsabilidade que hoje nós podemos afirmar que foi Thiago Fontes que assassinou Ana Sofia. Nós cremos que não existe a possibilidade de Ana Sofia continuar desaparecida ou em outro local. Ela está ocultada. E à medida que a gente ia construindo a nossa convicção, nós íamos buscando mais informações. Por onde Thiago Fontes foi? Como seria essa logística do crime? A dinâmica envolvida nessa execução? O olhar atento de nossos investigadores, observando o momento em que a esposa de Thiago chega na sua casa com o carro, a forma como Thiago estaciona o carro, coisa que ele não costumava fazer, haja vista que ele iria utilizar o veículo alguns minutos após. Ele coloca o veículo para dentro do imóvel. Lembro bem de um grande investigador que trabalhou e trabalha conosco, dizendo, delegado, ele limpou a garagem. Observe essa imagem. Parou. Era mais um motivo aí para prender o cara. Lavou a garagem, né? É porque assim, agora que a gente chegou no fim do caso, em que toda a história está sendo revelada para nós nesse momento, com o delegado responsável, fica fácil dar palpite, né? Realmente. Só estando na pele do delegado, com uma série de restrições que tem os delegados para agirem hoje, né? Como é que chama a legislação que dificulta o trabalho do delegado? De abuso de autoridade, a lei de abuso de autoridade. Então, fica fácil aqui estar palpitando. Mas até agora, tudo que foi dito pelo delegado são acusações firmes e robustas contra o assassino. Mas o pior está por vir, que é o conteúdo do celular, desse tranqueira que se matou. Põe no ar. Durante a tarde, aparece ele com instrumentos de limpeza, como vassoura,
certamente se desfazendo ali de possíveis vestígios que eu vou provar a vocês. Ele estava extremamente preocupado que nós localizássemos. Ele foi muito meticuloso, inteligente, detalhista. Não foi uma investigação fácil. Os senhores não sabem o que está por trás disso que nós estamos falando. O esforço desses homens. Então ele sai da casa dele e pelas câmeras que nós temos conhecimento, ele não faz o trajeto rotineiro dele. Ele pega outro acesso. A criança já estava no carro. Evidentemente que alguns detalhes estão enterrados junto com o Tiago. Mas nós o celular não. E aí silogismo, que vai o negócio sujar para o Tiago. Vamos trabalhar com certeza. Ele foi para o trabalho dele em uma rota distinta da comum. Era a segurança de um condomínio? Totalmente na contramão. Num período climático que impossibilitava o trajeto normal por essa via, que era uma via enladeirada, de barro. O carro dele era um carro com tração 4x2, extremamente incompatível com a via que ele decidiu trafegar. Ele trabalha e nós temos provas técnicas incontestáveis que ele sai antes do horário dele de saída do trabalho. Ele ganha 1h30. E aí sim nós acreditamos que nesse tempo ele se desfez do corpo. Ora, delegado, você sabe onde é o trajeto. Então por que não iniciar... Parou. Ele saiu, então, 1 hora antes do trabalho no condomínio e foi esse o tempo... Eu preciso que agilize a Grace, por favor, gente. Esse tempo, 1 hora, seria o momento exato em que ele teria utilizado para matar a menina e também para ocultar o corpo. Tudo isso em 1 hora. O que é geograficamente possível, uma vez que nós estamos falando. Se o corpo da Ana Sofia realmente está do lado do corpo da onde estava o Tiago, isso é 3 quilômetros da casa. De carro se faz em questão de 5, 10 minutos no máximo, o deslocamento da casa até o local onde ela teria sido morta. E o delegado deve falar ainda, nesta entrevista que nós estamos exibindo para todo o Brasil, a motivação do caso. Por que ele matou a Ana Sofia? A Ana Sofia foi vítima de abuso sexual? Estamos descobrindo isso juntos. Vamos lá, pode soltar. Será feito. Nós contamos aqui com a parceria com o Corpo de Bombeiros. O Dr. Luciano vai falar com mais detalhes sobre esse trabalho, que será um grande esforço, porque nós temos uma dívida não só com a materialidade do inquérito, mas também uma dívida moral com a família de Ana Sofia. Boa, delegado. Que foi estraçalhada, exposta indevidamente, perfeito, julgada pela sociedade. Cara podre. Ele é um assassino podre. Mas agora a verdade está sendo recomposta. Então ele tem essa 1h30 de trajeto de retorno para sua residência. E eu vou mostrar para vocês com as provas que nós conseguimos que ele já nesse momento ele já trabalha no intuito de evitar uma ação policial. Olha que safado. Segura um instantinho. A Grace já está comigo ou não? Segura um instantinho, pausa. A Grace está comigo ou não? Coloca ela no lugar da fotinho da Ana Sofia para eu colocar ela aqui no papo. Ô, Grace, obrigado por ter parado o carro aí às pressas, porque nós acabamos de receber essa entrevista coletiva que está trazendo à tona para todo o Brasil exatamente como foram as últimas horas de vida da Ana Sofia, as últimas horas de vida do Tiago, o enterro que está acontecendo nesse momento. A polícia tentou minimizar, que não houve confusão, mas a real é que sim, que houve confusão, segundo o próprio repórter que lá no local estava. O que eu te pergunto, antes da gente seguir acompanhando juntos, eu e você, Grace, e todo o nosso público do Brasil, é o seguinte: o delegado deve esclarecer como que a esposa do Tiago, como que a babá do Tiago e a filha dele não acrescentaram na investigação, não falaram nada do que tinha acontecido dentro daquela casa, né?
Bate, elas foram ouvidas por mais de uma vez. A gente pode até tirar essa dúvida com a equipe de investigação se o doutor Aldroville não esclarecer isso na coletiva. Pelo menos 2 a 3 vezes elas foram ouvidas. Uma delas nós acompanhamos até ali de fora da delegacia, deu para ver a filha do casal ali dentro da sala. Então, elas foram ouvidas separadamente, também o irmão da esposa, o cunhado do Tiago também foi ouvido, porque eles estavam tentando ali levantar pista e informação de onde o Tiago estaria depois que ele já teria fugido. Outra coisa também do que aconteceu dentro da casa. Então, a adolescente, por ser menor de idade, 14 anos, e todo aquele fato por conta dos livros, a coleção de livros dela que o pai comprava, houve também bastante delicadeza, cuidado por parte da investigação, investigadores com formação forense, psicologia, para tratar com adolescentes e crianças, então, para poder falar com ela. Já com a Zilda, tentaram também ao máximo qualquer informação, qualquer pista do que havia acontecido lá dentro da casa, Bate, mas aparentemente, em todo momento, também a babá foi a única pessoa de dentro da casa que a nossa equipe teve acesso. Eu consegui uma entrevista coletiva, exclusiva com ela, que ela gravou com a gente, ela tinha medo de se identificar e ela também tinha muito medo de falar algo em relação ao patrão ou dentro da casa. Logo lá no início da suspeita, quando a gente conseguiu aquela imagem. Mas se ela tinha medo, se ela tinha medo é porque ela desconfiava de algo. Sim. Se o delegado está dizendo que ela foi coagida dentro da delegacia, o próprio delegado disse que ele coagiu a babá dentro da delegacia, tinha que prender em flagrante por obstrução processual. Teve várias oportunidades para prender esse canalha, ele tinha que estar preso, respondendo vivo esse canalha. Exato. Porque ele, ali, quando eles se cruzaram na delegacia, eu tinha essa informação. Ele teria dito para ela, não fala nada, algo do tipo, né? Então. Porque quando eu estive com ela, Bate, eu tinha toda a informação ali das imagens, todo o passo a passo, que nem a polícia tinha. Então, a gente sabia exatamente o minuto que a pessoa misteriosa havia entrado na casa. Hoje a gente sabe que é Sofia. A gente tinha um minuto que ela havia saído, que a mulher do Tiago havia saído, toda a movimentação ali na frente da casa, nós sabíamos o histórico ali, né? O período, o tempo, a cronologia da situação ali dentro da casa. Cada minuto observado. Então, quando eu fui falar com a babá, que eu a encontrei na casa dela, eu acompanhei o momento, o mesmo horário, que ela aparece no vídeo, saindo, no mesmo momento que também a dona da casa, a Zilda, está lá, porque ela trabalhava em 2 colégios. No da Sofia, pela manhã, saía por volta das 11 horas, 11h30 da manhã, almoçava em casa e seguia para o segundo trabalho. Nesse período que a vice-diretora está em casa, a babá sai para almoçar. É mais ou menos a rotina da família. Quando eu encontrei a babá, foi exatamente nesse momento. A Zilda estava na porta, ela saiu lá, a gente já tinha divulgado a imagem, ela já não quis falar comigo, então eu fui atrás da babá, segui ela, acabei chegando a encontrando na casa dela. Lá, nesse momento, ela já se demonstrou bastante assustada, preocupada, com medo. Ela tinha medo de perder o emprego, ela defendia o Tiago, ela falava que não tinha acontecido nada ali, que era impossível a menina estar ali. Mas eu tinha certeza que havia uma pessoa lá dentro e que ninguém apontava quem era. Então, nisso, eu esclarecia para ela, não, é a filha deles. Não, não é a filha deles. Característica física totalmente diferente. Eu já tinha investigado. Era a prima da sobrinha, né, do casal. Não, não era a sobrinha do casal, que também tinha outra característica física. As filhas da babá chegaram a ventilar isso? Não, não eram as filhas da babá, porque elas são mais velhas, outro porte físico. Ninguém
poderia ser que frequentava a casa com frequência. A Sofia também não frequentava a casa, eu investiguei isso. Nenhum vizinho havia visto a Sofia por ali. Por isso, a babá também esclareceu, não, mas a menina, a adolescente, estava dentro da casa. Então, ela me questionava a todo momento que era impossível ter uma pessoa lá dentro sem que ela tivesse percebido. Só que ela voltou ali 20 minutos depois. Então, nesse tempo, ele provavelmente conseguiu escondê-la em algum quarto, né, Bate? Eu acho que é o seguinte, você, agora que o rapaz morreu e a polícia já está revelando tudo, você, desde o primeiro dia, né, claro que a gente não pode falar isso no ar, na época, e também não poderia dizer isso, se o caso ainda estivesse em julgamento, como o autor morreu, é possível falar. A Grace sabia desde o primeiro momento que era esse Tiago. A Grace descobriu essa imagem que fez com que o Tiago fosse colocado no alvo da investigação. Mas como é um homem bem relacionado com poderosos da cidade, um homem que trabalhava com a área de segurança, casado com a vice-diretora da escola famosa da cidade, era um homem acima de qualquer suspeita. Agora dá para entender que a família, como também pelo jeito foi enganada pelo Tiago, não é que estava tentando enganar a imprensa ou enganar a polícia. Esse Tiago era um homem muito convincente. As palavras dele no início do caso eram extremamente lógicas. Para a esposa era uma coisa óbvia, não aconteceu nada dentro daquela casa. O meu marido, a pessoa que eu escolhi para viver ao meu lado, jamais seria capaz de fazer uma atrocidade dessa com a minha aluna. Só que ela resolveu a solidão, ela resolveu ficar em silêncio e isso deu a impressão para muitas pessoas que ela poderia estar tentando passar pano para o marido, o que na verdade não aconteceu. Bem, nós vamos saber aí com o delegado motivação, eu espero, como a Sofia foi tirada de dentro da casa pelo Tiago, se teve ajuda de alguém e esse maldito conteúdo do celular que vai deixar todo mundo horrorizado. Pode seguir com a entrevista. A polícia é notificada às 10 horas da noite, não é isso, doutor Diógenes? É registrado um boletim de ocorrência. Tem-se início uma busca por criança desaparecida. É todo um trabalho técnico consolidado ao longo de décadas, com a prática, com o empirismo do Corpo de Bombeiros. Exclui-se a hipótese de se tratar de uma criança desaparecida ou ferida e inicia-se buscas por uma criança ocultada. E as investigações avançam, nós fazemos as perícias no imóvel, buscas, coletamos todos os aparelhos eletrônicos, celulares, computadores, com o intuito de fazer perícias. Chegou ao ponto que nós fomos confirmar as oitivas realizadas já pelos investigadores de Bananeiras, das pessoas que residiam no imóvel, já com um outro olhar, um olhar sobre Tiago. E todas as oitivas eram repetidas. Mas, paralelo a esse trabalho, Tiago Fontes tentando ainda se desfazer de prova. Quando coletamos o aparelho celular, ele havia sido formatado coincidentemente nos períodos em que a Polícia Civil trabalhava de uma forma marcante. Perícia realizada pela doutora na rua, ele formata, estava lá registrado. A chegada da força-tarefa, ele formata. E assim por diante. Chega o momento dessas buscas dos aparelhos eletrônicos e Tiago, a sua esposa e a sua filha, é convidada a comparecer à delegacia, até por questões processuais mesmo, do curso do inquérito, ali assinar documentos e tudo mais. E enquanto elas são ouvidas, o Tiago também comparece na delegacia. Informalmente, nós temos a oportunidade de conversar com ele. Nesse momento, senhores, entra o lado humano, entra o lado da experiência do homem. Eu estava ladeado de todos os investigadores. Foi um momento determinante, doutor Diógenes. É o momento em que Tiago ficou à beira de confessar o crime. A um passo de dizer onde estava Ana Sofia. Ele, por 3 vezes, ele falou para mim que tinha acabado com a vida dele e queria falar. Só que em dado momento ele abaixava a cabeça, refletia mais e dizia: eu não tenho o corpo,
Isso ficou muito marcado na minha memória. Eu não tenho corpo. Aquilo ali, para mim, representava que ele tinha ocultado de uma forma extremamente segura, doutor Diógenes, o corpo. E sabia que se não fosse por meio dele, nós possivelmente não acharíamos o corpo. Eu espero que isso seja o contrário. Nossos esforços serão... Agora, segura um instantinho. Como é... Eu não estou entendendo. Francamente... Ô, Guastelli. Sim. Abaixa o volume aí, por favor. Isso. Quando você abaixar o volume, me avisa, por favor. Já abaixei. Ô, doutor Guastelli, o sujeito diz para a polícia, eu acabei com a minha vida, mas eu não tenho corpo. O que mais precisa para convencer um juiz que tinha que prender esse safado, desse Thiago? Não precisava de mais elementos, né, Bati? Era simplesmente a autoridade policial, né, diante de uma confissão aí não, vamos dizer, espontânea, totalmente declarada que matou, mas havia indícios na fala dele, né, para a autoridade policial ter requerido a prisão preventiva dele naquele momento. Tá, e não depois requerer posteriormente, né, a prisão temporária como foi feito. E aí ele se evadiu e provavelmente, né, que eu digo provavelmente porque ainda não tem o exame necroscópico do cadáver do Thiago, né, ele se suicidou. Ou mataram ele, né. Por quê? O senhor não está 100% convencido de que foi um suicídio? Não estou, porque as imagens lá do local, Bati, se você examinar, ainda mais hoje à tarde que eu estava vendo a reportagem e o pessoal estava ao vivo lá, é uma mata com, vou pôr assim, árvores, arbustos, né, que não aguentaria o peso de um corpo de uma pessoa para se enforcar naquela região. Caramba, então a gente pode estar diante de mais um crime, um crime que está sendo solucionado com outro crime, pelo jeito. Eu volto já. Eu acredito nisso também. Eu volto já com o senhor. Peraí, que a gente está aguardando o momento que o delegado vai falar o que tinha dentro do celular do Thiago. Vamos seguir. Ele teve a oportunidade de falar e dentro do seu livre-arbítrio ele preferiu não confessar o crime. E pasmem, nós, de uma forma extremamente honesta, obedecendo ao princípio do contraditório e da ampla defesa, apresentamos o que tínhamos, até porque nós precisamos, dentro de um diálogo, argumentar e contra-argumentar. Mas nós já sabíamos que tinha sido ele. A gente só queria mostrar para ele que a gente sabia que era ele. Uma coisa óbvia, mas mesmo assim ele sustentou, o que nos convenceu que realmente ele ocultou de forma muito precisa o corpo. Perfeito. Ele vai para casa, continua assumindo a postura de vítima que ele assumiu desde o início, e aqui eu repiso na afirmação feita na coletiva inicial, só existe uma vítima nesse caso, chama-se Ana Sofia. Ele continua com essa postura de vítima, alegando que foi pressionado a dizer onde estava um celular que ele astuciosamente escondeu na casa do sogro, um celular que eu vou mostrar a vocês, nos forneceu provas incontestáveis da autoria do crime, e as investigações avançam, até chegar ao fatídico dia 11 de setembro, onde ele decide assumir uma postura perturbada. Aqui eu não sou médico, psiquiatra, nem psicólogo, para, por meio de uma imagem, dar um laudo dizendo se ele estava ou não louco, mas para mim, uma pessoa que deliberadamente sai da forma como ele saiu, está em sua plena consciência. Ele passa, doutor Diógenes, que domina bem o ambiente geográfico da cidade de Solânia, deliberadamente em câmeras para o registrar e desaparece. Aqui eu quero agradecer ao nosso corpo de inteligência policial, doutora Maíra, o qual, desde aquele dia, não dormiu incessantemente no intuito de localizar Thiago Fontes para que pudéssemos cumprir um mandado de prisão. Um instantinho. Algumas regiões vão ficar agora com a programação local. Vamos seguir com essa entrevista, por favor. E aqui nós conseguimos resgatar, dentro do aparelho celular de Thiago,
esse que ele atenção agora, hein? ardilosamente escondeu. Atenção para o conteúdo do celular. Extremamente importantes para comprovar a materialidade do crime e tornar a autoria incontestável. Tiago pesquisou em seu aparelho celular, prestem atenção, horas após o desaparecimento de Sofia, sobre decomposição do corpo após a morte, estágios da decomposição, isso dia 5 de julho, às 4 da manhã, ainda no trabalho. Certo, senhor? E acreditamos, senhores, acreditamos que ele ainda estava na custódia do corpo. Peraí, parou. Zamataro, me ajuda, por favor. Tá me ouvindo? Zamataro? Será que tá me ouvindo? Ai, soltou aqui meu ponto eletrônico. Peraí que eu vou pôr. É o seguinte, o Grace, ele tá dizendo, Grace, que o Tiago ficou com um corpo durante quanto tempo? Quanto tempo ele ficou em poder do corpo da menina? Me tira do ar aqui, por favor, para arrumar aqui. Então, Bate. O corpo da menina Sofia, segundo a Polícia Civil, ali à tarde, logo depois que ela entrou, ela já teria sido morta. Então, provavelmente, ele acabou escondendo ela em algum cômodo ali da casa, sem que ninguém mais percebesse, porque, segundo a investigação, nem a esposa, a babá ou a filha saberiam o que aconteceu lá, o paradeiro aí onde estaria o corpo de Sofia, o que teria acontecido. O Tiago, uma coisa que chamou a atenção nas câmeras de segurança que nós divulgamos e que a polícia investigou, Bate, foi assim. O Tiago, ele tinha um costume. Logo depois que a Sofia entrou na casa, ele saiu de moto. Você se lembra dessa imagem de moto? Ele saiu de moto, carregando algumas roupas e levou lá para a casa do sogro lavar, porque era um costume deles. Ele demorou cerca de meia hora, voltou de moto. Só que a esposa dele chega do trabalho e o que ele faz? Ela para o carro lá na frente da casa, aí ele estaciona o carro de ré, coisa que ele nunca fez, que não fazia. Aí ele só demora, Bate, 17 minutos. Por que ele estacionou o carro por 17 minutos, sendo que ele iria sair, que ele iria trabalhar? Isso, nunca estacionava de ré, era sempre de frente, e ele também não ia de carro para o trabalho, ele ia de moto. Peraí, ó. Só que nesse dia ele saiu um pouquinho mais cedo. Só para não perder meu raciocínio aqui, te peço perdão desde já. Que horas, volta 1 minuto dessa sonora do delegado. A menina foi sequestrada 12h40, não foi isso? Aproximadamente 12h40. Vamos ver aí no horário que o delegado está dizendo 47, da mensagem. Se não me engano. Que horas que ele fez a pesquisa sobre decomposição do corpo, que era, segundo o delegado, a pesquisa que o Tiago estava fazendo para saber quanto tempo hábil ele teria para sumir com o cadáver antes de deixar vestígios no local, sinais, o corpo começar a sair líquido, cheiro de putrefação. Vamos ouvir. Extremamente importantes para comprovar a materialidade do crime e tornar a autoria incontestável. Tiago pesquisou em seu aparelho celular, horas após o desaparecimento de Sofia, sobre decomposição do corpo após a morte. Tem esse horário? Estágios da decomposição. Isso dia 5 de julho, às 4 da manhã. Parou. Vamos prestar atenção nos horários, Zamataro. 5 de julho, 4 da manhã. Que horas... Quando que ela sumiu? Hein? Dia 4 ali perto do meio-dia. 4 de julho, meio-dia. 4 de julho, meio-dia. Então, 4 de julho, meia-noite dá 12 horas, 12, 13, 14, 15, 16. 16 horas depois, passa o TP para mim aqui, por favor. 16 horas depois, ele pesquisa
decomposição de corpo humano. No dia 6, ele pesquisa criança Júlia da Praia do Sol, que foi encontrada num poço. Ele foi atrás de outro crime envolvendo criança para saber como que o assassino matou a Júlia, para ele fazer igual com a menina. Então, ele ficou com esse corpo pelo menos 2 dias. Pode seguir. O trabalho, certo, senhor? E acreditamos, senhores, acreditamos que ele ainda estava na custódia do corpo. Às 7 da manhã, decomposição do corpo humano. E aqui eu vou citando, e temos aqui um hiperlink. À medida que eu for citando os mais importantes, eu vou clicando e vou lendo detalhes da pesquisa que ele realizou. A polícia já havia sido comunicada, como bem lembrou a doutora Maíra, e estava se iniciando as buscas no dia 5. Mas antes mesmo do início da busca, ele já estava preocupado com a decomposição do corpo, ocultação de cadáver, e vamos lá. Aqui vale ressaltar quando a gente trata da dificuldade quando se trata de um desaparecimento. Para a polícia, era uma criança desaparecida. Aqui o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar, que atuou muito também no primeiro dia, estávamos procurando uma criança que podia ter desaparecido na mata, que podia ter se perdido ali. Então, essa é a dificuldade quando se trata de um desaparecimento. Não necessariamente a gente está procurando uma criança que foi assassinada, né? Está procurando uma criança que encontra-se desaparecida. Porém, o Tiago já estava pesquisando fases da decomposição. A preocupação do Tiago era com o cadáver. Só frisando, ou seja, há 16 horas do desaparecimento, ou seja, da morte de Ana Sofia, ele estava pesquisando em seu trabalho. É o que eu disse, 4 da manhã, deu 16 horas. A decomposição, ou seja... Vou recomeçar. Ele estava na custódia do corpo naquele momento. 5 de julho, 4 horas e 47 minutos. Pesquisou por decomposição do corpo humano. E aí vem as derivações da decomposição. Né? Da pesquisa, perdão. Parou. Ela, só me lembra, ela assumiu dia 4? 4 de julho, meio-dia. Ah, ok. Essa das 4h37 da manhã. Pode seguir, por favor. 4h53. Estágios da decomposição. 5 de julho às 7h34. Quais são os estágios do corpo humano em sua decomposição? Parece ser repetitivo, mas é porque à medida que ele vai pesquisando, ele vai clicando nos links e vai abrindo outros links e ele vai avançando no trato com a informação. 5 de julho, 7h37, decomposição do corpo humano. E aí ele pesquisa as imagens, como seria os estágios, em cada estágio como ficaria o corpo. 6 de julho, ele pesquisa o caso, ou seja, alguns dias já após o desaparecimento. Parou. Gracie, ele ficou então no mínimo 48 horas com o corpo dessa criança em algum lugar. Onde que ele estava, será esse horário? 4 da manhã, horas depois de ter sequestrado, 7h37 da manhã, ele tinha turno de madrugada no trabalho. Como é que ninguém percebe uma coisa dessa? 48 horas, como é que ele conseguiu ficar no mínimo 48 horas com essa menina morta em algum lugar? Bate, eu fui até o trabalho dele, viu? Ele trabalhava num condomínio de luxo, o de mais luxuoso, o primeiro, o mais conhecido lá da região, que tem vários condomínios nesse padrão, altíssimo padrão lá. Nós conhecemos, a nossa equipe conheceu o espaço ali, o local, falei com colegas de trabalho dele, o turno dele era das 6 da tarde até as 6 da manhã, tá? Ele, naquele dia, Bate, importante, ele nunca chegava atrasado, ele foi com o carro. A polícia tem certeza
que a Sofia estava na parte de trás do carro, no porta-mala. Então, ele foi de carro, demorou cerca de 20 minutos ali, a meia hora, ele atrasou um pouco para chegar no trabalho, não fez o caminho que costumava fazer. Ao invés de ir pela via principal, ele foi por dentro, passando ali também em terrenos de área de mata, ao redor desses condomínios. Então, ali ele já estava procurando um local para esconder o corpo. Acredita-se que em meia hora ele não teria conseguido esconder o corpo de Sofia antes de chegar ao trabalho. Ele ia sair às 6 da manhã, né, Bate? Mas ele não saiu às 6, ele saiu às 5. Às 4 horas da manhã, então, ele estava ali na portaria do condomínio, ali fazendo a pesquisa, então, de como ele iria esconder o corpo, que provavelmente estava ali dentro do carro, ali dentro do condomínio, onde ele estacionou o carro para trabalhar. Só que ele saiu 1 hora antes do trabalho e chegou um pouco mais tarde em casa. Ali ele teria demorado cerca de 1h30 a 2 horas. Então, se ele saiu às 5, ele teria só chegado em casa às 7. Levantaram essa imagem, confirmando a chegada dele também. Então, pode ser, acredita-se que ele teria ido com o corpo de Sofia para o trabalho e que ele possa, então, ter procurado um lugar, decidido o que iria fazer com ela ali pela manhã. Ou ele acabou deixando o corpo e aí depois voltou para esconder. Só um instantinho.